Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Campeonato Brasileiro, que tem novo líder. O Atlético Mineiro dormiu líder no sábado. Só que teve jogo clássico no Maracanã, 11 da manhã desse domingo, e o Botafogo é o novo líder. Bateu o Flamengo por 2-0, Luiz Henrique e Savarino marcaram os gols da vitória do Botafogo. E na rodada ainda, só 3 equipes podem passar o Botafogo na liderança. Na forma prática, apenas uma equipe. O Bragantino, que pega o Fortaleza lá no Castelão. Por quê? O Atlético Paranaense pode ultrapassar o Botafogo. Pega o Juventude em Caxias. Tem que vencer por 4-0. O Inter, que joga no Beira-Rio, 8 da noite, contra o Atlético Goianiense, também pode passar o Botafogo. Tem que vencer o Inter por 5-0. Então, na verdade, na prática, quem pode passar na rodada o Botafogo é o Bragantino. Ou você acredita que o Furacão possa fazer 4 gols de diferença no Juventude e o Inter 5 no Dragão? Fala sobre essa questão a partir de agora. O clássico, muitas mudanças no Flamengo. Botafogo praticamente com o mesmo time que jogou no meio de semana pela Libertadores contra o Universitário do Peru. E o Fogão acabou vencendo por 2-0. A partir de agora, para KTO, tá aqui, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Botafogo é líder, tem 9 pontos na tabela. Atlético Mineiro com 8. Bragantino e Bahia com 7 fecham o G4. O Flamengo também tem 7, é quinto colocado. E o Atlético Paranaense com 6 fecha o G6. Grêmio e Inter também tem 6 pontos. Nos critérios, o Furacão é o sexto. Por quê? Furacão, igualmente a Grêmio e Inter, tem 2 vitórias. Mas o Furacão tem saldo 3 contra saldo 1 de Grêmio e de Inter. O Grêmio é sétimo por ter marcado 4 gols. O Inter é o oitavo por ter marcado 3 gols até agora. O Botafogo, já vou falar do clássico, pessoal. Antes da liderança aqui, ó. O Botafogo só não vai terminar a rodada como líder. Primeira hipótese: se o Bragantino, que joga contra o Fortaleza no Castelão, vencer o jogo. O Bragantino tem 7. Se vencer, vai a 10. Passa Galo, passa Fogão. Beleza? Botafogo só não vai ser líder. Digamos que o Bragantino tropece pro Fortaleza. Se o Atlético Paranaense vencer, atenção, por 4 gols de diferença no Juventude, lá em Caxias. O Atlético tem 6 pontos, 2 vitórias. Se vencer o jogo, vai a 9 pontos, 3 vitórias. Botafogo tem 9 e 3. Botafogo tem saldo 6. Atlético tem saldo 3. Tá bom, Bolinho, mas se o Atlético vencer por 3-0, vai a saldo 6. É que se vencer por 3-0, aí o Furacão vai empatar em saldo com o Botafogo, 6-6, mas o Atlético vai ter, vencendo por 3-0, 8 gols marcados contra 10 do Botafogo. Então tem que fazer 4-0. O Inter. Se o Inter vencer o Atlético, no Beira-Rio, qualquer placar, vai a 9 pontos, 3 vitórias. Empata em pontos e vitórias com o Botafogo. Mas, aí que vem a questão. No saldo, Botafogo tem 6, o Inter tem 1. Você diz assim, Paulinho, se ganhar por 5-0, empata com o Botafogo? Não, não empata. Fica atrás do Botafogo. Empata em saldo. Se o Inter vencer por 5-0, por exemplo, iria para saldo 6 igual do Botafogo. Mas, marcando 5-0, o Inter chegaria a 8 gols marcados contra 10 do Botafogo. Então, para o Inter passar o Botafogo nesta rodada, só se ganhar por 5 gols de diferença. Aliás, por 6 gols de diferença. 5 vai empatar no saldo e perde o número de gols marcados. Então, Inter tem que ganhar por 6-0. Se eu disse 5 antes, é 6-0, pessoal. O Atlético Paranaense tem que ganhar por, aqui ó, 4 gols de diferença. E o Bragantino é só vencer a partida. Se o Bragantino vencer o Fortaleza, em Fortaleza ultrapassa o Galo e o Botafogo vira líder nesta rodada. Deixa eu falar um pouco do clássico, pessoal, porque o técnico Tite, em relação à partida pela Copa Libertadores da América no meio de semana contra o Bolívar, ele só repetiu na equipe titular, que começou jogando em La Paz para o time de hoje, lá no Maracanã, o Rossi, o goleiro Rossi, o zagueiro Fabrício Bruno, o De La Cruz e também o Bruno Henrique. Os únicos 4 que começaram jogando em La Paz começaram também hoje contra o Botafogo. Então o Tite poupou, não é que poupou, trocou praticamente todo o time.
em relação ao jogo contra o Bolívar. O Arthur Jorge praticamente repetiu a equipe que começou contra o Universitário no meio de semana pela Copa Libertadores da América. Repetiu 9 jogadores que começaram contra o Universitário. John, Soares, Halter, Bastos, Hugo, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos começaram pela Libertadores, começaram hoje contra a equipe do Flamengo. Botafogo, que perdeu na estreia para o Cruzeiro por 3-2 na BH, vem de 3 vitórias seguidas contra Atlético Goianiense, Juventude e o Flamengo. E o Flamengo já não vence agora 2 jogos. Empatou com o Palmeiras na última rodada e hoje perdeu para a equipe do Botafogo. Parte de cima da tabela eu já falei. Quem pode passar o Botafogo, Bragantino, Atlético Paranaense e Inter. O Bragantino vencendo o Fortaleza, o Atlético Paranaense fazendo no mínimo 4-0 para cima, ou 4 gols de diferença para cima do Juventude, e o Inter fazendo 6-0 ou 6 gols de diferença para cima da equipe do Atlético Goianiense. Rebaixamento aqui, Z4. Cuiabá perdeu para o Galo no sábado por 3-0 em casa, fecha a rodada entre os rebaixados. E aqui pode ter várias mudanças, né, pessoal? O Vasco, por exemplo, que perdeu para o Criciúma por 4-0, o Cuiabá perdeu por 3 para o Galo. O Vasco perdeu para o Criciúma por 4. O Vasco pode entrar na zona de rebaixamento se um dos 3 vencer a partida aqui. Se o Vitória, por exemplo, vencer o Cruzeiro em BH. Se o Corinthians vencer o Fluminense em São Paulo. Ou se o Atlético Goianiense vencer o Inter no Beira-Rio, quem vencer aqui ultrapassa a equipe do Vasco da Gama. Na tabela coloca o Vasco na zona de rebaixamento. Aqui pode mudar nesta rodada. Bom, a rodada é a seguinte, pessoal. Tem nesse domingo ainda. Vamos mudar aqui. 4 da tarde, Cruzeiro e Vitória, Corinthians e Fluminense. 6h30 da noite, Juventude e Atlético Paranaense, Fortaleza e Bragantino. E 8 da noite, tem no Beira-Rio, Inter contra o Atlético Goianiense. Fechando a rodada, amanhã à noite, 8 horas, clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras. Depois da rodada, depois de Inter e Atlético Goianiense, depois desses jogos desse domingo, eu volto aqui com mais um vídeo para atualizarmos a classificação do Campeonato Brasileiro, que por enquanto tem o Botafogo como líder com 9 pontos na tabela. Fui!